Imagina só que por baixo de tudo que a gente conhece, existe uma sociedade secreta de imortais. E eles estão travando uma guerra política, sabe? Uma guerra que já dura séculos. Uhum. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no material que recebemos para entender as facções, as seitas que governam esse mundo da noite. Certo. O objetivo é desvendar a história, a ideologia dos dois maiores poderes, a Camarilla e o movimento anarquista. E, claro, falar de uma terceira força que é tipo uma sombra sobre todos, o Sabá. E o ponto de partida dessa história toda, que as fontes deixam bem claro, é uma rebelião. Uma revolta de jovens que, séculos atrás, deu origem a toda a estrutura de poder que se desenrola até hoje. É um quebra-cabeça fascinante. Exato. E, lendo o material, uma coisa me surpreendeu de cara. Eu sempre imaginei a Camarilla como uma facção original, sabe? A Ordem Antiga. Sim, é o que parece. Mas as fontes dizem que não é bem assim, certo? A rebelião veio primeiro. Exatamente. O movimento anarquista, ou pelo menos a semente dele, é mais antigo que a Camarilla. Para entender o porquê, a gente precisa voltar para a Idade Média. O cenário era caótico. A Inquisição, né? A Inquisição no auge, caçando qualquer um que desviasse da norma, e isso, claro, incluía os vampiros que não eram cuidadosos. E como era a sociedade vampírica nessa época? Já existia algum tipo de governo central? Não, era o oposto. Era um feudalismo brutal. Os vampiros mais velhos, os anciões, governavam seus territórios com mão de ferro. E eles usavam os vampiros mais jovens, os neófitos, como peões descartáveis. Nossa! O material descreve uma situação terrível. Esses jovens eram basicamente bucha de canhão, enviados para lutar e morrer em guerras que não eram deles, para proteger anciões que mal conheciam seus nomes. Que loucura! Então era basicamente uma revolta de jovens sendo enviados para morrer por uma causa que não era deles. Depois de um tempo, a corda arrebenta. E arrebentou com força. Após séculos de opressão, o grito de guerra foi não mais. Eles se levantaram e, para surpresa de todo mundo, começaram a vencer. E não eram vitórias pequenas, pelo que eu li. De jeito nenhum. As fontes narram a queda de alguns dos vampiros mais antigos e poderosos que já existiram. Eles derrubaram os fundadores de clãs inteiros, como os dos Timice e dos La Sombra. Foi uma revolução numa escala que abalou o mundo imortal até as fundações. Isso é impressionante. Mas era só caos pelo caos? Eles queriam apenas destruir tudo ou havia uma ideologia por trás? O que é fascinante aqui é que não era anarquia pela anarquia. Era uma luta desesperada por sobrevivência e dignidade. Entendi. E um detalhe que as fontes trazem é que o nome anarquista veio depois, quase como um rótulo pejorativo criado pelos inimigos. Ah, é? Sim. No início, eles eram conhecidos por outros nomes, como Movimento Prometeno ou Movimento Furor. Eram diferentes facetas da mesma insatisfação contra uma tirania que já durava milênios. Ok, então temos uma rebelião massiva, bem-sucedida, que está derrubando os pilares da sociedade vampírica. Os anciões que sobraram devem ter entrado em pânico total. O que eles fizeram para não serem os próximos? Aí está o ponto de virada. Eles fizeram a única coisa que podiam, se uniram. A Camarilla, essa grande torre de marfim que a gente conhece, ela não nasceu de um ideal nobre, ela nasceu do medo. Medo? Foi uma reação direta e pragmática à ameaça anarquista. Uma aliança de conveniência, então. A mais pura delas. Vários clãs que até então agiam por conta própria, os Ventral, os Toreador, os Tremere, até mesmo os Brujah, na época, se uniram com um único objetivo. A lógica era brutalmente simples. Se a gente não se unir, a gente dança. Exato. Se a gente não se unir, vamos todos cair. Ou para as fogueiras da Inquisição, que está cada vez mais forte, ou para as presas dos nossos próprios filhos. Certo. Eles formaram um clube. Mas como se impõe ordem num grupo de predadores imortais que mal se suportam? Qual foi a cola que uniu todo mundo? Leis. Eles criaram um código rígido, as famosas 6 tradições, mas o que o material deixa claro é que 5 dessas tradições existem para servir a principal, a pedra angular de toda a seita, a máscara. A máscara. Basicamente, a regra de não conte aos humanos que nós existimos. Exato.
Mas é mais do que uma regra, sabe? É uma filosofia de sobrevivência. A lógica era: a revolta anarquista está causando muito barulho, muita destruição. Isso atrai a atenção dos mortais, da Inquisição. Aham. Se a humanidade descobrir o que nós somos e se unir contra nós, é o nosso fim. Então, todas as outras tradições proibiram a criação desenfreada de novos vampiros, proibir matar outro imortal sem permissão. Tudo isso serve para manter a discrição e reforçar a máscara. O objetivo final era um só: evitar uma segunda Inquisição a qualquer custo. Com essa estrutura e um exército unificado, eles conseguiram finalmente conter a revolta. Como a guerra terminou? Terminou com um acordo frágil. As fontes dizem que, apesar dos sucessos, os anarquistas também estavam sofrendo baixas pesadíssimas. A guerra estava dizimando os dois lados. Uhum. Então, a liderança anarquista aceitou um acordo. Eles foram absorvidos pela Camarilla, mas com uma condição bem curiosa. Eles poderiam manter sua identidade anarquista desde que seguissem as tradições da Camarilla. Espera aí. Então, na prática, virou anarquista de carteirinha. Você se diz rebelde, mas tem que seguir as regras do sistema que acabou de lutar contra. Que tipo de acordo é esse? E essa é a pergunta cínica que o próprio material levanta. Naquele momento, qual era a diferença real entre um anarquista e um membro da Camarilla? Nenhuma, praticamente. Da Torre de Marfim foi uma vitória esmagadora. Eles domesticaram a rebelião. Para os anarquistas, foi uma forma de sobreviver, de lamber as feridas e esperar por outra oportunidade. Uma paz comprada, mas não uma paz verdadeira. Mas uma rebelião desse tamanho, é impossível que todo mundo tenha aceito esse acordo. O que aconteceu com os mais radicais, os que se recusaram a fazer as pazes? Eles não desapareceram. Pelo contrário, eles se radicalizaram e foram para o extremo oposto. Eles formaram o Sabá. E aqui a descrição nas fontes muda completamente de tom. O Sabá é descrito como o culto de sangue, a organização assassina. É a seita dos vampiros que decidiram que a humanidade não é algo a ser preservado, mas sim algo a ser abandonado completamente. Então, se a Camarilla quer se esconder da humanidade e os anarquistas querem liberdade dentro de certos limites, qual é o objetivo do Sabá? Destruição. Eles não queriam apenas liberdade dos anciões, eles queriam caçar e destruir todos eles. O Sabá acredita que ao consumir o sangue dos vampiros mais antigos, eles se tornam mais poderosos, mais próximos do Caim mítico. Que sinistro. São vistos pelas outras seitas como selvagens, monstros predatórios que representam uma ameaça existencial para todos. É a terceira via sombria, que rejeita as premissas de ordem da Camarilla e de liberdade dos anarquistas, abraçando o puro caos predatório. Certo. Então, por 500 anos, a gente teve esse equilíbrio tenso, Camarilla no controle, anarquistas como uma oposição tolerada e o Sabá como o bicho-papão no escuro. Mas o material que a gente leu foca muito numa revolta recente. Qual foi o estopim que botou fogo no parquinho de novo? O estopim foi um evento sísmico. O suposto assassinato de Hardestadt, um dos anciões ventros mais poderosos e um dos fundadores da Camarilla. Certo. E o suposto assassino foi um bruja chamado Teobel. Essa história do Teobel me parece conveniente demais. A versão que os anarquistas contam é que ele, sozinho, atirou na cabeça de Hardestadt como espingarda e o matou. Um tiro de espingarda derruba um Matusalém de milênios. O texto dá a entender que tem mais coisa aí, não é? Sim, a fonte é extremamente cética. A sugestão é que essa história é a ponta do iceberg. O autor chega a comparar o evento com o assassinato de Júlio César, dizendo que provavelmente havia muito mais facas envolvidas nas costas de Hardestadt. Claro. Mas, na política, a percepção muitas vezes importa mais que a verdade. E qual foi a percepção? Como isso mudou o jogo? O clã Bruja, que sempre teve esse histórico rebelde e nunca se encaixou direito na Camarilla... Sempre foram do contra. Exato. Eles viram Teobel como um novo mártir revolucionário. Foi a desculpa que eles precisavam. Eles abandonaram a Camarilla em massa, declarando apoio total ao movimento anarquista.
E com eles levaram sua fúria, seus ideais e, principalmente, seu poder de combate. O material menciona uma traição nos bastidores envolvendo o clã Nosferatu. O que aconteceu ali? É uma intriga maquiavélica. Segundo os rumores que a fonte relata, os Bruja esperavam que os Nosferatu se rebelassem junto com eles. Os Nosferatus teriam prometido apoio, mas na última hora... Pularam fora. Pior. Não apenas recuaram, como supostamente vazaram toda a informação para a liderança da Camarilla. Nossa, que traição! De um nível, assim, impressionante. Por quê? O que os Nosferatus ganharam com isso? Um lugar à mesa. Ao trair os Bruja, eles teriam provado sua lealdade à Torre de Marfim e garantido para si uma posição de poder e influência que nunca tiveram antes, preenchendo o vácuo deixado pelos rebeldes. Entendi. Foi uma jogada que redefiniu o tabuleiro político e criou um ressentimento profundo entre os dois clãs que perdura até hoje. Ok, então os Bruja saem em massa. Os anarquistas ganham um poder que não tinham há séculos. Como isso redesenha o mapa? Quem ficou de que lado? O cenário muda completamente. A Camarilla não é mais aceita onipresente, a mãe que acolhe a todos. O texto a descreve agora com um círculo de elite. A política de portas abertas acabou. Ah, é? Sim. Agora, um vampiro que chega a uma cidade da Camarilla precisa provar seu valor, e rápido. Se não provar, é destruído ou exilado. Eles estão se entrincheirando, focando em qualidade e lealdade, não em quantidade. O que gera uma situação irônica, pelo que eu entendi. Os clãs que antes eram vistos como a baixa nobreza agora são os mais importantes para a Torre de Marfim. Exatamente. Clãs como os Malkavianos e os próprios Nosferatu, que se beneficiaram da traição, agora são os pilares de lealdade da Camarilla. Eles se agarram à estrutura que lhes dá proteção e status. Enquanto isso, você encontra membros dos clãs mais nobres, como os Ventru, entre os anarquistas, com uma visão mais libertária, acreditando que podem construir seu próprio poder sem as amarras das tradições. A antiga ordem de prestígio foi virada de cabeça para baixo. e do lado anarquista. Com a chegada dos Brujá, eles devem estar mais fortes do que nunca. Imensamente. Eles agora têm os Brujá como seus filósofos e guerreiros ideológicos. Tem os Gangrel, que já tinham saído da Camarilla antes e agora se declararam formalmente anarquistas. Os Senhores da Guerra. Exato, os senhores da guerra do movimento. E tem a adição mais surpreendente de todas, o Ministério. Peraí, o Ministério? Os antigos seguidores de Sete, como conselheiros espirituais dos anarquistas, isso parece bizarro. É como contratar uma raposa para dar aconselhamento moral no galinheiro. Como essa aliança funciona na prática? A fonte descreve isso como um rebranding do clã. Eles se apresentam não mais como corruptores, mas como libertadores, oferecendo uma fé que liberta das correntes da Camarilla. É uma aliança de conveniência, claro. Totalmente. Os anarquistas ganham guias espirituais e mestres da espionagem, e o ministério ganha acesso e influência numa seita em ascensão. Se vai dar certo a longo prazo, ninguém sabe, mas por enquanto é uma aliança poderosa. E a Camarilla? Perderam 2 clãs fundadores, os Brujá e os Gangrel. Como eles compensaram essa perda gigantesca de poder militar? Eles não ficaram parados. Fizeram uma jogada ousada e controversa. Trouxeram para dentro um clã que por séculos foi seu inimigo. Eles oficializaram a entrada do clã Banu Hakim, mais conhecidos pelo nome pejorativo de Assamitas. Assamitas. Um grande evento diplomático, apelidado de Casamento Vermelho, selou essa união. Os Banu Hakim, eles são os assassinos, certo? Os caçadores de recompensas do mundo vampírico. Juízes, executores e assassinos. E o texto levanta uma reflexão interessante sobre essa troca. A Camarilla perdeu a força bruta e a fúria dos Brujá e Gangrel, mas ganhou a precisão letal dos Banu Hakim. A questão que fica é, que xerife você teme mais? Aquele que grita e quebra tudo? Ou aquele que é silencioso, conhece sua fraqueza, sabe exatamente onde cravar a adaga e pode cortar sua garganta antes que você perceba o perigo? A Camarilla trocou um martelo por um bisturi envenenado. Perfeito, é isso. O que nos leva ao impasse de hoje. Camarilla entrincheirada e elitista de um lado,
Anarquistas com um vigor renovado do outro, mas com um futuro totalmente incerto. Eles podem tanto criar uma nova era, quanto implodir no próprio caos como já fizeram antes. E não podemos esquecer o Saba. As fontes mencionam que a maior parte deles está longe, numa campanha chamada Cruzada da Geena, caçando anciões no Oriente Médio. Certo. Mas eles não desapareceram. E os que ficaram para trás são descritos como os mais estáveis e, portanto, os mais perigosos. São uma ameaça adormecida, mas constante. E, para deixar tudo ainda mais imprevisível, o material termina com a informação mais chocante. O clã La Sombra, um dos pilares que fundou o Saba, está supostamente negociando para entrar na Camarilha. Exato. Os arqui-inimigos, os criadores da seita que pregam a destruição da Torre de Marfim, agora querem um lugar nela. Se isso acontecer, quebra todos os paradigmas. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o material que analisamos termina com uma aposta na resiliência da Camarilla, na sua capacidade de se adaptar e resistir em suas fortalezas de vidro e aço. Mas deixa uma questão em aberto que, assim, vale a pena ponderar. Qual? Em um mundo dividido entre a ordem rígida da Torre de Marfim e a promessa de liberdade dos anarquistas, o que acontecerá quando a verdadeira ameaça, os membros do Sabá, retornando de sua cruzada como deuses de sangue, alimentados pelo poder de Matusaléns, o que acontece quando eles voltarem? Inimigos mortais poderiam lutar lado a lado contra um horror comum? Ou a desconfiança mútua garantiria que todos fossem arrastados juntos para a ruína?